Você já parou para pensar em quantos casamentos chegam aos 60 anos sem desejo, sem intimidade, vivendo apenas como uma boa amizade? Quantos casais dividem a mesma cama, mas não dividem mais a mesma chama? E o mais intrigante, será que isso é realmente inevitável? Ou será que é um reflexo de algo que foi sendo apagado aos poucos, sem que ninguém tivesse coragem de enfrentar? Quando o silêncio toma o lugar da paixão, o que sobra? Apenas rotina? Apenas lembranças do que um dia já foi intenso? Pense. Bem, quando você olha para o seu parceiro ou parceira hoje, você ainda sente aquele frio na barriga, aquele olhar carregado de segundas intenções, ou vê apenas alguém que caminha ao seu lado como se fosse um companheiro de viagem? Quantas vezes você já se perguntou se o problema é a idade, ou se, na verdade, o problema está na forma como vocês deixaram o tempo engolir os pequenos gestos, os toques, os sorrisos secretos? Será que foi mesmo o corpo que mudou, ou foi o costume, a falta de prioridade, o medo de falar sobre o que incomoda? Muitos acreditam que, ao chegar aos 60, o desejo simplesmente se vai. Mas e se isso não for verdade? E se o que desaparece não for o desejo em si, mas a coragem de alimentá-lo? Porque o desejo é como uma chama. Não se apaga sozinho. Ele precisa ser ignorado, precisa ser deixado de lado até virar cinzas. E talvez seja exatamente isso que tenha acontecido no seu casamento. Não foi a idade que matou o tesão. Foi o silêncio, a rotina, a ausência de novidade. Agora, a pergunta que não quer calar. Será que é possível reacender a paixão esquecida? Será que um casamento sem desejo pode voltar a ser um casamento de pele, de arrepio, de cumplicidade física? Ou será que quando a chama se apaga, o melhor que resta é aceitar a amizade e enterrar a intimidade? Quantas histórias de casais poderiam ser diferentes se, em vez de desistirem, escolhessem lutar pela paixão? Você já imaginou o que seria acordar um dia e redescobrir o prazer de um beijo demorado, de um abraço carregado de desejo, de um olhar que não precisa de palavras para dizer "eu ainda te quero"? Já pensou que, talvez, o que falta não seja juventude, mas a decisão de voltar a dar espaço para a intimidade? Porque sim, ela pode renascer, e muitas vezes de forma ainda mais intensa do que antes. Mas existe um detalhe que precisa ser encarado. A maioria das pessoas tem medo de falar sobre isso. O tema sexo, depois dos 60, ainda é visto como tabu. Quantos casais evitam tocar no assunto porque acreditam que vão magoar o outro, ou porque têm vergonha de admitir que sentem falta? O silêncio, no entanto, é a arma mais perigosa. Ele não apenas mata o desejo, como destrói a conexão. E a grande ironia é que muitos casais que se amam de verdade acabam vivendo distantes, como estranhos, porque não tiveram coragem de falar sobre o que realmente importa. Mas será que o desejo realmente some, ou ele apenas muda de forma? Será que não é justamente nesse período da vida que o prazer pode ser mais profundo? Porque já não existe mais a pressa da juventude, nem a pressão de corresponder a padrões irreais? Já pensou que, talvez, o que você precisa não seja recuperar exatamente o que tinha antes, mas descobrir uma nova forma de viver a paixão? E se eu te dissesse que existem casais que, mesmo depois de décadas juntos, conseguem reacender o fogo com simples mudanças de atitude? E se o segredo não estiver em soluções milagrosas, mas em pequenas escolhas do dia a dia? Um carinho inesperado, um elogio sincero, um momento a dois sem interrupções? Talvez o que esteja faltando não seja juventude, mas prioridade. Porque quando a vida vira uma lista de obrigações de filhos, netos, contas, problemas de saúde, a intimidade fica no fim da fila. Mas a verdade é que, se você não colocar seu casamento no topo da lista, ninguém mais vai colocar. O tesão não volta sozinho. Ele precisa ser chamado, precisa ser convidado, precisa ser provocado. Agora, responda para si mesmo. Você ainda sente falta dessa paixão? Você ainda gostaria de olhar para o seu parceiro ou parceira e sentir desejo? Ou já se conformou com a ideia de que essa fase passou? Porque a resposta que você der dentro de você vai definir se o seu casamento vai continuar sendo apenas um acordo silencioso ou se vai se transformar em uma história de redescoberta. Na próxima parte, vamos mergulhar nas razões ocultas que levam tantos casamentos a perder o desejo depois dos 60 e, principalmente, como identificar se ainda
Existe tempo de reacender a chama antes que seja tarde demais. Quando um casamento perde o desejo, a maioria das pessoas pensa logo na idade, como se os anos fossem os únicos culpados. Mas será que é mesmo assim? Ou será que o problema vai muito além do calendário e do corpo? A primeira razão é a rotina sufocante. Depois de anos vivendo juntos, o casal entra em piloto automático. O beijo vira um hábito rápido, o toque desaparece. As conversas giram apenas em torno de contas, problemas ou família. Aos poucos, o casal deixa de ser amante para ser apenas parceiro de logística. Já percebeu que, muitas vezes, vocês passam dias inteiros juntos sem trocar um gesto de carinho mais profundo? A segunda razão é o silêncio emocional. Quando os sentimentos deixam de ser compartilhados, a intimidade se esvazia. Pequenas mágoas acumuladas, palavras não ditas e ressentimentos antigos criam barreiras invisíveis. O desejo não floresce em terreno cheio de rancor. É como plantar flores em solo seco. Você já percebeu como é difícil sentir atração quando existe mágoa guardada? O terceiro motivo é a mudança no corpo. Sim, ele envelhece. Nos homens, a testosterona diminui, dificultando a ereção. Nas mulheres, a menopausa traz ressecamento e queda na lubrificação. Mas veja bem, isso não significa que a intimidade precisa acabar. Significa apenas que ela precisa se adaptar. Só que muitas vezes, o medo de falhar ou de sentir dor faz o casal evitar a intimidade, até que ela desaparece quase sem perceber. O quarto motivo é a falta de novidades. O desejo precisa de estímulo, precisa de surpresa, precisa de criatividade. Quando tudo acontece do mesmo jeito, no mesmo horário, no mesmo lugar, a chama vai apagando. Já se perguntou se não é exatamente a monotonia que está matando a paixão? O quinto fator é a pressão por desempenho. Muitos entram no quarto com medo de não funcionar como antes, e essa ansiedade cria um ciclo vicioso. O medo bloqueia o corpo falha, a insegurança cresce, e o desejo se perde. Em vez de prazer, o sexo vira teste. E quem consegue sentir tesão em meio a tanta cobrança? Mas existe ainda um motivo mais profundo: a perda da autoestima. Quando você não se sente atraente, quando não gosta do que vê no espelho, é difícil acreditar que alguém possa te desejar. E sem confiança, você se afasta do parceiro, criando uma distância que só aumenta com o tempo. Agora pense bem, será que esses motivos não estão escondidos também no seu casamento? Será que não é exatamente essa soma de rotina, silêncio, corpo, monotonia e insegurança que apagou a chama? O mais importante é entender que, em quase todos os casos, o desejo não desapareceu por completo. Ele apenas está soterrado, esperando que alguém tenha coragem de resgatar. Na próxima parte, eu vou mostrar os passos práticos e atitudes reais para reacender essa paixão esquecida, transformar o casamento e redescobrir o prazer de estar junto mesmo depois dos 60. O primeiro passo é resgatar o toque diário. Não espere um grande momento para mostrar carinho. Comece pequeno. Um abraço mais longo, um beijo de verdade ao acordar, uma mão entrelaçada no sofá. O desejo não nasce de repente, ele é construído no dia a dia, com gestos que parecem simples, mas que despertam lembranças e sensações adormecidas. Você já reparou quanto tempo faz que não abraça seu parceiro de corpo inteiro, sem pressa? O segundo passo é romper a rotina com intencionalidade. O tesão se alimenta de novidade. Experimente. Mudar a ordem das coisas, criar situações diferentes, surpreender. Pode ser um jantar especial, um bilhete escondido, uma viagem curta, ou até apenas trocar o ambiente da intimidade. O cérebro adora o inesperado, e é isso que traz de volta o frio na barriga. O terceiro passo é investir no diálogo aberto. Muitos casais passam décadas sem falar sobre sexo. O medo, a vergonha e até a sensação de que é tarde demais os calaram. Mas é justamente a conversa sincera que abre espaço para o desejo renascer. Pergunte: o que você sente falta? Ou o que podemos fazer de diferente? Falar sobre desejos e inseguranças pode ser desconfortável no início, mas é libertador e cria cumplicidade. O quarto passo é cuidar do corpo com carinho. Exercícios leves, caminhadas, alongamentos e até práticas como yoga ou pilates não só melhoram a saúde geral, como aumentam a circulação e a energia sexual.
Homens percebem ereções mais firmes, mulheres sentem mais sensibilidade e disposição. Além disso, cuidar da aparência, vestir algo que te faça sentir bem, olhar para o espelho com orgulho, tudo isso aumenta a autoestima, que é combustível para o desejo. O quinto passo é explorar novas formas de prazer. Depois dos 60, o sexo não precisa seguir o mesmo roteiro de sempre. A intimidade pode ser redescoberta com mais calma, mais beijos, mais preliminares, mais carinho. Lubrificantes, massagens, aromas, músicas, tudo isso pode transformar a experiência em algo único. O segredo é se libertar da ideia de que prazer é só penetração. O sexto passo é tirar a pressão do desempenho. O desejo não combina com cobrança. Em vez de pensar, será que vai dar certo? Permita-se apenas sentir. A maturidade traz a liberdade de viver o sexo como cumplicidade, não como obrigação. Transforme cada encontro em uma celebração do vínculo, não em um teste de performance. E o sétimo passo é relembrar o início. Puxe na memória o que fazia vocês sorrirem no começo, os lugares, as músicas, os gestos que marcaram a história do casal. Reviver essas lembranças juntos pode reacender sentimentos que estavam guardados. O passado pode ser a chave para reacender o presente. Se você aplicar esses passos, o casamento sem desejo pode se transformar em um casamento cheio de vida novamente. A chama nunca se apaga por completo, ela só precisa de cuidado, de presença e de coragem para ser acesa de novo.